Olá, boa noite. Você já ouviu falar sobre simulação, simulacro e hiperrealidade? Você sabe qual é a diferença entre eles? E de simulação, já ouviu falar? Você com certeza já ouviu alguém chamar outra pessoa de dissimulada, não é verdade? Ou já simulou que estava doente só para não ir para a escola, não é mesmo? Bom, tendo ou não passado por essas experiências, você deve saber o que cada um significa exatamente, e não só para um bom andamento na aula de estética, mas também para toda a sua vida. Então vamos lá explicar de uma forma mais fácil o que o filósofo Jean Baudrillard fala em seu livro mundialmente conhecido, Simulacros e Simulação. Como exemplo, ele traz a família Loud, de Santa Bárbara, na Califórnia, que aceitou participar de uma experiência que nunca havia sido feita com alguém antes: o polêmico seriado An American Family, produzido pela rede PBS em 1973. Esse seriado mostrou o que acontece quando um grupo de pessoas é submetido sistematicamente e ininterruptamente ao olhar das câmeras, que o colocam em conexão com milhares de pessoas espalhadas por todo o país. Originalmente, pretendia ser uma crônica da vida cotidiana dos Louds, uma família de classe média alta, mas que acabou documentando a separação da família, e por meio da separação, subsequentemente, o divórcio dos pais, Bill e Pat Loud. Podemos dizer que toda a produção hoje se torna hiperreal, pois traz consigo características além do que deveria ser. Você certamente já viu diversas vezes no feed do seu Instagram ou Facebook fotos de pessoas que se tornam cada vez mais um ideal de beleza para os demais, mas que em sua maioria trazem uma hiperrealidade. São fotos tratadas, com ângulos, luzes e ajustes que os favorecem, fazem com que isso se torne um padrão de beleza desejado por todos. Mas talvez o que se posta nem sempre é a realidade vivida. As pessoas mostram apenas aquilo que querem. Às vezes perdemos a noção da realidade quando mostramos uma vida supostamente perfeita através das redes sociais, criando um personagem de nós mesmos, tentando mostrar que somos felizes através de fotos e vídeos. E isso acontece em diversos âmbitos da mídia, criada para deslumbrar seus espectadores, onde há diversas manipulações da realidade, como costuma acontecer em reality shows, propagandas em geral, que distorcem a realidade para criar debates muitas vezes desnecessários. Filmes e séries que criam mundos de fantasia que só agradam a maioria que conseguem dar mais sentido às suas obras do que aquilo que entendemos como realidade de nossas vidas. Simulações podem despertar muitas vezes sentimentos muito reais, como acontece em jogos de realidade virtual, que despertam emoções e reações num mundo criado tecnologicamente para aquilo. O sentimento produzido acaba se tornando real. Veja o que Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, fala sobre o assunto. And it's getting better every year. And soon we'll have virtual reality, we'll have augmented reality. If you assume any rate of improvement at all, then the games will become indistinguishable from reality. They'll be indistinguishable. Even if that rate of advancement drops by 1,000 from what it is right now, then you just say, okay, well, let's imagine it's 10,000 years in the future, which is nothing in the evolutionary scale. Temos universos criados e podemos chegar a um ponto que não possamos mais diferenciar o real deste simulacro. Algumas vezes isso se confunde mesmo com a nossa vida e acabamos por não saber diferenciar o real e o hiperreal. Podemos citar um excelente exemplo, que é a Disney.
Um universo totalmente mágico, onde tudo é belo, não há lixo no chão, não há perigo. Um lugar de imersão em diversos mundos lúdicos. Se torna uma meta de vivência humana, que talvez seja incapaz de existir. Lá as pessoas estão sempre felizes e não existe maldade. Estaríamos então vivendo a era da simulação? Podemos dizer que em parte sim, da simulação, da dissimulação e do simulacro, tudo junto e misturado, já que nem tudo que vemos na maior plataforma de entretenimento, que é a internet, é verdade. Temos tanta informação fácil na palma da mão que acabamos por acreditar e compartilhar aquilo que nem sempre buscamos a fundo saber se é realmente verdade. E às vezes, involuntariamente, acabamos fazendo parte desta era das fake news, da realidade criada, manipulada. Já a dissimulação, segundo Baudrillard, é fingir não ter o que se tem. Podemos citar como exemplo alguém que finge ter uma doença e essa pessoa simplesmente fica numa cama e se faz crer que está doente, a ponto de apresentar alguns sintomas da doença, mas por sua vez fica claro que a realidade está disfarçada. É a ocultação das verdadeiras intenções e sentimentos. Uma pessoa dissimulada procura encobrir verdadeiros sentimentos e atitudes. É uma forma de esconder o que há em seu interior. Pessoas que entram e saem de cena diariamente, criando personagens e vidas teatrais. Já no caso do simulacro, podemos dizer que a realidade deixou de existir e passamos a viver a representação da realidade, difundida na sociedade pós-moderna pela mídia. Radicalmente irônico, mas com fundamentos, Baudrillard defende a teoria de que vivemos em uma era cujos símbolos têm mais peso e mais força do que a própria realidade. Simulações mal feitas do real que, contraditoriamente, são mais atraentes ao espectador do que o próprio objeto reproduzido. Este fenômeno está presente em filmes como O Show de Truman e Matrix, onde mostra de uma forma mais escancarada mundos inventados. E para ilustrar melhor, trouxemos o filme Show de Truman, onde o protagonista vive em um reality show desde que nasceu, e por uma falha no sistema, começa a desconfiar e estranhar tudo ser tão perfeito. Todos sabem que aquilo é um programa, menos ele. O filme é um convite à reflexão de como a vida se altera em função da tecnologia e da mídia. Um outro exemplo é A Vila, que é um filme que se encaixa perfeitamente neste tema. Trata da história de 9 pessoas que resolveram se afugentar do mundo urbano, devido à violência e toda a falta de esperança que os grandes centros urbanos nos trazem. Juntos, eles fundam um vilarejo, no qual criam suas famílias isoladas de qualquer contato com o mundo externo. E para o isolamento, esse grupo cria uma lenda sobre monstros que habitam a floresta, que cerca o vilarejo. Todos os que entrarem na floresta serão mortos pelos seres chamados aqueles de quem não mencionamos. Podemos perceber que o enredo do filme leva o sujeito a negar a realidade. Muito parecido com o que hoje vemos em condomínios fechados, que nos vendem essa possível realidade, não é mesmo? Sensação de segurança, conforto, bem-estar, tudo o que você precisa à sua volta sem precisar se preocupar com os perigos da cidade. Roubos, assaltos e lugares mal frequentados. Conclui-se então que os condomínios fechados se caracterizam como simulacros urbanos, tendo em vista que eles promovem a criação de ambientes urbanos que sintetizam e simplificam a realidade da cidade. Assim, criam-se feudos de sociedade estritamente contratual e nula, resultando
na desertificação do espaço público, que se torna um ambiente fragmentado, passível de ser tomado pela violência. Podemos entender, então, que a tecnologia crescendo desenfreadamente potencializa estes fenômenos, onde não sabemos mais o que é simulação e o que é real. Um exemplo bem recente desse tema é a série Black Mirror. Cada episódio tem uma história completa que nos faz efetivamente pensar sobre os impactos da tecnologia, não só em nossas vidas pessoais, como na coletividade, na forma como a raça humana passou a se portar diante da cultura do imediatismo e do espetáculo, a fama a todo custo. Nosso cotidiano, num futuro não muito distante, todos os episódios nos fazem refletir e sermos mais críticos em relação ao mundo de hoje, engolido por essa globalização. Everyone will see it. The world will see it. Oh God, I can't watch this. Bom, para fechar e fixar, a simulação é a tentativa de imitar algo que temos a total ciência de que aquilo não é real. Por mais bem feita que seja, sabemos que de alguma forma estamos sendo enganados. Dissimulação, ocultação, disfarce, não dar a perceber, fingimento, encobrimento das próprias intenções, hipocrisia, entre outros. Logo, fingir ou dissimular deixam intacto o princípio da realidade. A diferença continua a ser clara, está apenas disfarçada, enquanto o que a simulação põe em causa a diferença do verdadeiro e do falso, do real e do imaginário. Já com o simulacro, perdemos completamente essa noção. Ele não se opõe ao real. A realidade dá a base para a criação dos simulacros. Por sua vez, potencializa o real, criando uma realidade melhor e passando a ter mais importância do que a verdade, e assim se tornando hiperreal. Acabamos adotando como suposta verdade um conceito que já não temos mais como dizer se é real ou inventado. Bom, esperamos ter exemplificado bem para que todos tenham entendido. E nada de simulação e dissimulação, hein? Se não entenderam, perguntem para a super professora Angélica. Ela é excelente, eu não sei se vocês conhecem. Ela vai explicar com bem menos palavras do que a gente explicou aqui. E tenho certeza que irão entender de primeira. Muito obrigada pela atenção e é isso.